Glórias a Jesus. Que bênção, né? Mais uma vez junto com você. Quero desejar a paz do Senhor Jesus, declarar a paz do Senhor Jesus, estabelecer a paz do Senhor Jesus na sua vida, na sua história, na sua família, na sua casa, no seu lar. Quero declarar que estamos felizes, estamos muito bem na presença do Senhor. E eu louvo a Deus porque esse Deus tem nos conservado. Ele tem feito em nossas vidas coisas tremendas. E estamos aqui mais uma vez para falar um pouco daquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Eu queria ler uma palavra com os irmãos. Dessa vez se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso de número 18 em diante, que diz assim, meus irmãos: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Se ninguém é bom senão um só, é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-os aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele esta palavra, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão difícil entrará no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis aos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmão, ou pais, ou filho, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no futuro por vir a vida eterna. Irmãos, nós acreditamos que a palavra de Deus, ela é um manual, ela é algo que o Senhor deixou para ser a nossa bússola, né? Para nos conduzir em graça e nos conduzir em vitórias, em conquista. Nós deparamos com um texto onde apresenta um personagem, onde a Bíblia diz, não dá nome a esse personagem, mas o título diz um jovem rico. Mas na verdade ele não era simplesmente rico. O texto diz que ele era riquíssimo. Isto é, ele tinha bastante dinheiro. Ele era um homem nobre na sociedade. Mas ao mesmo tempo também, a Bíblia vai relatar, pelo texto que nós lemos, que esse jovem também ele era religioso. Ele chega para Jesus e faz a maior pergunta que todo ser humano talvez deveria fazer para Deus. A pergunta que ele faz é: bom mestre, o que eu devo fazer para me ser salvo? Eu não sei se você já fez essa pergunta. O que o homem pode fazer para ser salvo? Primeiro, nós temos que entender que a salvação do homem não depende simplesmente do homem. A salvação do homem é estabelecida pela graça de Deus. Nós temos que entender que Jesus veio justamente para cumprir todas as exigências de Deus, que Deus havia exigido no Velho Testamento. Deus então dá 10 mandamentos. Existem mais mandamentos, para que se o homem cumprisse os 10 mandamentos, a sua vida estaria segura para uma eternidade. Mas nós nos deparamos aqui com um homem que ele mesmo declara com a sua boca. Jesus começa a falar assim, ele fala assim: o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus falou assim: é simples, é só guardar os mandamentos. Aí o Senhor cita os mandamentos e o jovem se justifica dizendo: olha Jesus, tudo isso eu faço desde a minha infância. Então Jesus percebeu que na verdade ele guardava os mandamentos, mas ele guardava no sistema religioso, uma vida religiosa,
Porque na real, quando o Senhor olha para nossas vidas, não é simplesmente olhar a nossa vida de obediência, sabe, o nosso jeito religioso de se comportar, mas na verdade o Senhor sempre vai olhar, meu irmão, para o coração do homem. Ele vai olhar para o que está dentro do ser humano. Quantas pessoas que às vezes têm em ambientes religiosos, que cumprem todos os ritos religiosos, mas isso não prova que o seu coração está em Deus. E a igreja não prova nada. A igreja não prova que ninguém é temente a Deus. A igreja não prova que ninguém é servo de Deus. Até porque é um lugar público, é um espaço público que todas as pessoas podem entrar e podem sair. O fato de alguém ir à igreja, isso não significa que essa pessoa é fiel realmente ao Senhor. E Jesus aqui está falando de um homem que ele era religioso, sabe? Ele tinha um destaque na sociedade. Aparentemente, ele declara que ele cumpre todos os mandamentos. Isso prova que a sua família era uma família religiosa, porque quando ele fala desde criança, isso mostra que os pais também era religioso, educou ele na religião também. Mas ainda não foi necessário para garantir a salvação deste homem. Aí você fala, pastor, mas qual foi o problema? O problema é que, na real, Jesus, ele observou que, na verdade, com seu corpo físico, com a sua vida exterior, com sua vida social, ele vendia uma imagem que não condizia com a sua realidade. Aparentemente, as suas condutas e a sua vida de comportamento religioso denunciava que ele servia a Deus. Mas na verdade Jesus vê o coração. E quando Jesus vê o coração, Jesus vai descobrir que na verdade, meu irmão, ele não está com o coração firme no Senhor. O seu coração está distante de Deus. O seu coração, ele tem algo que precisa ser preenchido, ou na verdade substituído pelo amor de Deus. E o interessante é que quando nós lemos o texto vai falar que Jesus olha para ele e fala assim, ainda te falta uma coisa. Porque faltava algo no coração desse jovem. Não sei você, mas eu quero falar para você que se o Senhor nos trouxe essa palavra nesse dia de hoje, é porque talvez você está buscando algo em Deus. Mas é necessário, irmão, se desprender de algumas coisas. Sabe por que algumas pessoas têm medo de caminhar com Deus? É porque Deus vai pedir que eles abram mão de alguma coisa que muitas das vezes o ser humano não quer abrir. A palavra do Senhor declara que aonde estiver o seu coração, ali também estará o vosso tesouro. Se o seu coração está em Deus, o tesouro seu, eu tenho convicção que será Deus. Se o seu coração está na obra, no reino do Senhor, então é fácil realmente reconhecer quem verdadeiramente é o seu Deus. A Bíblia fala que há dois deuses. Jesus especifica, declarando que existe o Deus vivo, mas existe outro Deus que rege esse mundo. E esse Deus que rege esse mundo, a Bíblia fala que é o príncipe das trevas, é o diabo. E o diabo sempre vai trabalhar dentro de uma ganância humana para que possa se apoderar do ser humano. O diabo, ele oferece a Jesus reinos, oferece a Jesus glórias, simplesmente para que Jesus o adore. Mas Jesus, ele refuta todas as ofertas do diabo com a palavra do Senhor. Esse jovem, aparentemente religioso, mas um coração distante de Deus. A sociedade o enxergava como alguém que cumpria os mandamentos, como ele mesmo declarava, eu cumpro os mandamentos. Mas do que adianta ter uma vida religiosa quando o seu coração verdadeiramente não está no Senhor? Quando Jesus fala para aquele jovem, olha, vende tudo que você tem. Jesus não queria deixar esse jovem pobre, não era essa a intenção de Jesus. Jesus percebeu que esse jovem, ele estava aprisionado, ele estava preso e estava sendo consumido numa prisão de luxúria, de riquezas, e o seu amor não estava em Deus, o seu amor estava no dinheiro.
Porque não é pecado termos dinheiro, não é pecado sermos ricos, mas torna-se pecado a nossa riqueza, as nossas conquistas, quando os nossos corações estão presos em tudo isso. Nós temos que desprender os nossos corações dessas coisas. Você quer saber se você realmente tem Deus? Eu vou te fazer uma pergunta. Durante o dia, o que é que alimenta a sua alma? O que é que tem alimentado o seu pensamento? O que é que a tua mente está absorvendo diariamente? Porque eu quero ser bem claro para você, meu irmão. Se o teu coração está preso, sabe, em coisas, isso prova que uma dessas coisas está sendo o seu Deus, que não é Jesus. Se Jesus não for o centro da nossa história, se Jesus não for o centro da nossa vida, outras coisas passam a ser o centro das nossas vidas. E quando outras coisas tomam o lugar de Deus, nós podemos até ter uma vida religiosa, mas pode ter certeza de uma coisa, meu irmão: para o céu nós não vamos. E Jesus fala bem forte, dizendo assim: olha, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Mas os discípulos falam assim: mas então se for assim, ninguém vai ser salvo. E Jesus fala: não, o que é impossível ao homem é possível para Deus. A Bíblia diz que a raiz de todo mal é o dinheiro. Quando ele fala todo mal, é todo mal mesmo. Quantas pessoas que são atraídas pela cobiça do seu coração. Existem sistemas religiosos que eles querem te pegar. Eles querem te aprisionar, eles querem te prender. E geralmente, os lobos, algumas pessoas que dizem ser de Deus, eles percebem que o homem é tendencioso a se submeter em busca das suas ambições. Então, quantas das vezes pessoas são presas porque tem um certo religioso que descobriu que essa pessoa é uma pessoa que o coração delas não estão no céu, estão na terra. Então começa a oferecer coisas terrenas. Prende as pessoas nas suas cobiças, nos seus desejos. Outros são presos pelos seus medos. Outros são presos pelo sentimento de culpa. E Jesus aqui chega dizendo da seguinte forma: olha, o que é impossível ao homem é possível para o Senhor. Jesus não queria que este homem ficasse pobre. Jesus queria que ele se libertasse dessa riqueza. Se libertar em que sentido? Que o seu coração não tivesse mais preso em coisas materiais. O que você, ou o que nós estamos buscando na casa do Senhor? Algumas pessoas têm deixado de experimentar mais da presença e da glória do Senhor, porque a sua vida tem sido mais em busca de coisas terrenas. Mas não é essa a receita que Jesus nos ensinou. Ele declara na sua palavra: olha, buscai primeiro o meu reino, busque primeiro a minha justiça, e estas coisas eu vou cuidar de você. Isto é, cuide da minha obra, cuide daquilo que eu tenho projetado, daquilo que eu tenho planejado, e eu vou cuidar de você, eu vou zelar de você, eu vou suprir as suas necessidades. Eu não sei o que é que está te faltando hoje, mas eu quero falar para você que Jesus, Ele tem poder de suprir as suas necessidades. Ele tem poder de fazer um milagre acontecer na sua vida. Você só precisa desprender o seu coração um pouco dessa terra, voltar o seu coração para o Senhor. E quando o seu coração é voltado para Deus, meu querido, Deus vem na tua vida de uma forma sobrenatural. Você vai conhecer um Deus da prosperidade. Você vai conhecer um Deus que é dono do ouro, que é dono da prata. Você vai conhecer um médico por excelência. Você vai conhecer um pastor que cuida. Você vai conhecer um Deus vivo que não vai te desamparar. E ainda que você venha passar por situações adversas, esse Deus vai entrar na tua história, vai mudar a tua situação. Mas é preciso que o seu coração esteja nele. Se volte para Ele. Oh, aleluia. Que a presença de Deus, meu irmão, possa inundar o teu ser, inundar a sua vida, e a glória do Senhor possa ser habitada constantemente na sua vida, na sua casa. Ainda te falta uma coisa. Essa foi a resposta que Jesus falou para este homem,
quando Jesus percebeu que o seu coração não estava em Deus, mas estava naquilo que ele possuía. Quando eu tenho medo de perder o que eu tenho, isso prova que não foi Deus que me deu. Porque se eu tenho certeza que tudo aquilo que eu tenho foi Deus que me deu, então o meu coração vai estar em Deus, despreocupado, porque eu sei que Ele vai cuidar daquilo que Ele supriu, daquilo que Ele já fez. Eu confiei a vida da minha filha na mão do Senhor. Eu confio a vida da minha esposa na mão do Senhor. Eu confio tudo que me cerca, a minha família, eu confiei na mão de Deus. Pastor, você não se preocupa? Meu irmão, eu sirvo um Deus que está cuidando da minha casa, porque tudo que me resta e que eu tenho estará aos cuidados do meu Deus. O que eu não posso perder é o meu coração. E de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Medite um pouco nessa palavra. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Um beijão, fica com Deus, ama a sua vida. Compartilhe esse vídeo com pessoas que talvez estejam necessitadas e precisando de ouvir uma palavra do Senhor. Amanhã estamos de volta, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe.